Olá, seja bem-vindo a esta série O Princípio Inteligente das Plantas. Hoje já estamos nessa série 71 capítulos, foi dando sobre o assunto. Então eu fui falando, não sei, alguns que estão acompanhando, outros que vão ainda acompanhar, eu fui chamando a atenção do princípio inteligente nas plantas, chamando a atenção que isso faz toda uma diferença para quem estuda vegetais, seja botânico, trabalhando na agronomia ou em qualquer área que trabalhe com plantas, a fisiologia das plantas, a patologia das plantas, mas na realidade eu querendo chamar a atenção que essa discussão do princípio inteligente das plantas, que não é minha, criação minha, já existe o assunto, só que esse assunto precisa vir para o meio acadêmico, para se discutir, senão vai ter dificuldade de compreender as plantas numa visão materialista, reducionista. Então eu fui falando das possibilidades de analisar a inteligência da planta, a tendência, a predisposição, até o entendimento da genética, sem trazer a compreensão do princípio inteligente, fica difícil. Então eu fui enveredando por vários caminhos e tomei como base filosófica, na parte da compreensão do princípio inteligente, a compreensão da doutrina espírita, do espiritismo, que ele tem um viés científico para que pudéssemos entender sobre isto. E fui analisando e disse que uma das partes principais que eu ia trazer, mas quando estivesse mais próximo do fim, era trazer a discussão sobre como esse princípio inteligente atinge o corpo vegetal. Como é que esse mecanismo é feito? Como é esses filtros da informação sair de lá para cá? E como é que atinge? E como é que vai também daqui para lá? Eu disse também que eu iria trazer compreensão em cima de alguns cientistas que eu chamei a atenção nesses trabalhos. Eu chamei a atenção do C. Jagannathan Chandra-Bose, que é o maior pesquisador de plantas da Índia. Chamei a atenção sobre o trabalho de Gustavo Teodoro Fechner, que é um grande físico que estudou a mente das plantas. Chamei a atenção do Goethe, o intelectual alemão, que também trabalhou sobre a metamorfose das plantas. Chamei a atenção sobre Alfred Wallace, que tinha uma visão da teoria da evolução de Darwin, que lançaram juntos, mas ele trazia a compreensão do princípio inteligente porque o Wallace se tornou espírita e chamou a atenção disso. Chamei a atenção recentemente do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Ele deixa um trabalho fantástico, inclusive partes do meu trabalho, das teses que eu vou apresentar daqui a pouco dessa área, eu peguei uma parte de hipótese do Hernani, pego uma parte da hipótese do Dr. Jorge Andréa, que é outro gigante que trabalhou também essa esfera da compreensão interface espírito-matéria. Ele trabalha isso, o Dr. Jorge Andréa, ele traz uma grande compreensão. E eu também trouxe algumas coisas do Décio Androli Júnior, que eu costumo chamá-lo de o garimpeiro da fisiologia transdimensional. Por que garimpeiro? Ele é professor de fisiologia e ele fica atento a tudo que está surgindo na fisiologia em nível mundial que tenha conotações com esse lado espiritual. Então ele vai fazendo ligações, não só dos trabalhos de fisiologia, como também trabalhos espirituais. E espiritualmente eu pego o trabalho do André Luiz, que é um cientista que usou as mãos
abençoada do Chico Xavier para fazer algumas psicografias sobre essa parte espiritual das plantas. Ele traz umas colocações, principalmente em alguns livros dele, que dá para a gente fazer bastante razão, principalmente Evolução em Dois Mundos, Missionário da Luz. Então, hoje, eu vou começar a falar sobre os modelos de átomo e o princípio inteligente nas plantas. Por que modelo de átomos? Não sei se você lembra, talvez você assistiu ou não assistiu, da última vez eu falei sobre as células vegetal, não falando dos corpúsculos dela, não falando dessa parte, porque essa parte está bem estudada na biologia, mas eu falei sobre a importância espiritual agindo aqui. Onde é que a mensagem espiritual chega na célula, onde chega no nucleolo, usa a cromatina, como é que ela faz a informação vindo de lá para cá, como também daqui para lá. De lá para cá, ela usa, quando vem do espírito para o corpo, ela usa o caminho que o professor Jorge André chamava caminho centrífugo. Mas quando ela vai daqui para lá, ou seja, do meio ambiente até na direção espiritual, ele chama caminho centrípedo, que eu vou depois analisar com o correr do tempo esses trabalhos desses mestres. Então eu vou pegar uma parte hoje do Hernani Guimarães e vou, porque o Hernani ele tem uma compreensão do átomo, que é da física, que o Hernani conhecia a física imensamente. O Hernani era um homem de uma cultura imensa, não só física, biologia, química, psicologia, foi o maior parapsicólogo do Brasil, mas ele tinha um conhecimento de ciência assustador e de uma humildade imensa. E ele cria um modelo de átomo que ele chama átomo psi. Por isso que ele tem um livro chamado Psiquântico, que eu até trouxe e ainda está aqui comigo, eu posso mostrar, falando sobre isso. Mas eu vou pegar esse trabalho dele e vou usar algumas coisas dele, mas depois eu vou pegar também o trabalho do Jorge Andréa e algumas garimpagens do Décio e vou chamar a atenção desse átomo do mundo perispiritual, esse átomo. E depois aí eu vou trazer uma colocação que é minha, hipótese pode perfeitamente estar errada, que é agora do átomo do corpo mental, que aí ninguém envereda ainda por esse caminho, porque é um caminho que ainda tem poucas informações científicas. Então, nesse átomo, porque você veja, eu mostrei da outra vez, aqui está o princípio inteligente, aqui está o princípio material, ele se une formando o corpo mental, que vai dar origem ao perispírito, que vai dar origem ao corpo vital, o corpo etérico, e vai dar origem ao corpo vegetal. Lógico que vai passar por uma zona embriogênica para formar esse corpo vegetal, que também eu vou mostrar como é que faz essa ligação com essa embriologia aqui, a hipótese do Hernani, a hipótese do Jorge e a hipótese que eu trago algumas colocações. Então nós vamos hoje enveredar pelo caminho da célula, o caminho do átomo, que aqui eu fiz um modelo ruim, que eu sou ruim de desenho, mas dá para você entender aqui de um átomo que é um dos últimos modelos. Existem muitos modelos de átomo, esse é um dos últimos modelos. Mas o que eu vou chamar a atenção, que para existir modelo de átomo, foi acontecendo. É assim que a ciência trabalha, ela vai criando modelos. Então, por isso que o Hernani não foi entendido no início do trabalho dele. No início, ele lança um livro sobre a teoria corpuscular do espírito e houve críticas
principalmente do Herculano Pires, quando lançou um livro sobre o joio e a pedra, criticando. Mas é que o Herculano, que era um homem bom, era um homem sério, mas ele tinha uma visão filosófica. E o Hernani estava com uma visão científica. Na visão científica, você pode apresentar hipótese, hipótese vai mudando até ela virar teoria. E na ciência, a hipótese, ela traz informações que vai acrescentando a proporção da hipótese. Então, por exemplo, no átomo que é base, porque a célula é base, mas a célula é formada de átomos. Átomos ainda é base de tudo. E o átomo hoje é mais entendido pela física depois que apareceu a física quântica. Aliás, do Alberto Einstein para cá foi uma revolução da física. Ela vinha lenta e deu uma acelerada imensa. Mas eu quero chamar a atenção do átomo, que o primeiro modelo de átomo que nós temos é da teoria do átomo do Leucipo e o Demócrito. Demócrito, que ele faz um estudo do trabalho do Leucipo. Segundo Aristóteles, o Leucipo é que criou a teoria do átomo. O Aristóteles, grego, o filósofo Aristóteles. O Leucipo também é daquela época. Esse trabalho do Leucipo foi 500 anos antes de Cristo. Então, 500 anos antes de Cristo, ele trouxe a teoria do átomo. E o Demócrito, ele aperfeiçoa, ele estuda isso e faz um aperfeiçoamento. E é o Demócrito que chama a atenção que só existe átomo e vazio. Ele não... Era o que ele podia dizer na época. Imagine, 500 anos antes de Cristo, essas teorias. Então, você veja quanto vai mudando. Aí, o que acontece? Os gregos ainda não compreenderam, os gregos trouxeram a história dos elementos, porque os elementos químicos têm tudo a ver com a compreensão do átomo. Os elementos químicos, que os gregos chamavam terra, água, fogo e mar, ele dizia que eram os elementos químicos. E esta teoria de terra, ar, fogo e ar ficou durante muitos séculos dominando o meio de estudo acadêmico, estudo isso. Porque o Aristóteles deu guarida para isso. Como Aristóteles foi um filósofo de grande repercussão e também tinha muita sabedoria, levaram isso, até pouco tempo, isso dominava. Incorporou as ideias, essas ideias, foi incorporada a alquimia. E a alquimia depois veio se transformar na química. Isso são caminhos que vão... Então, a química que trouxe os estudos dos elementos químicos. Então, na realidade, ficou nesse período até o ano 1600, eu estou passando muito rápido aqui, para poder entrar no caminho do átomo que interessa isso para as plantas. É isso que vai interessar para as plantas. Então, do ano 1600, o Roberto Boyle, ele começa a estudar essas coisas dos átomos. E o Henri Konvedisky, no ano já 1700, você veja que é coisa mais nova. E o Isaac Newton, no início do ano 1800, tem um trabalho que ele mostra sobre isto. E o modelo atômico de Dalton foi criado depois desse período. Então, o modelo atômico do Dalton foi o segundo modelo do átomo. O primeiro foi o do Leucipo com Demócrito. E o segundo foi do Dalton. Então, o do Dalton teve, inclusive, o apoio do Isaac Newton. Era o que ele tinha para mostrar. Era uma visão do átomo, ainda que ele não tinha essa compreensão da divisão que nós temos, compreensão que temos hoje. Mas era o que ele tinha. Então, o modelo do Dalton foi estudado. Então, o modelo do Dalton, ele restabelece o modelo atômico de Leucipo e de Demócrito, falando no vazio e no átomo. Ele chama a atenção. Isso, em 1800, depois do ano 1800 para cá, uma pleide de espíritos estudando experimentalmente o átomo e começa agora as pesquisas. Então você veja, de Leucipo lá, 500 anos antes de Cristo,
até 1800, olha, 2.300 anos se passaram, para começar agora a estudar o átomo numa visão experimental, no ano 1800 para cá. Mas só agora, recentemente, é que ele explodiu, depois do ano 1900, é que começa a realmente vir pesquisa experimental de muita consistência. Então, foi no ano de 1800 para cá que descobriram que o átomo tinha um elétron, que o átomo tinha um núcleo, que no núcleo tinha o próton e o nêutron. Isso tudo, eu não estou entrando em detalhes, porque cada detalhe desse não vai interessar para a nossa colocação aqui das plantas, porque esses são detalhes já bem estudados pela química, pela física, sobretudo, mas não é a parte que eu quero. Eu quero chamar a atenção desses modelos de átomo que vai servir para a nossa compreensão. Então, depois apareceu o átomo de Thomson, que ele faz o estudo da carga negativa e positiva. É o outro modelo. O átomo de Thomson, deixa eu ver se aqui ainda tem não tem o desenho do átomo de Thomson. Mas eu estou com um livro aqui do Hernani, o Hernani traz alguns, mas não está. Então, o que acontece? Mas no Thomson, ele chama a atenção experimental que existe a carga positiva e negativa. Porque o átomo está dentro lá do elétron, ele funciona como carga negativa, que está ali girando ali em volta do núcleo. E a carga positiva que está dentro do núcleo do átomo, que são os prótons. Ele explicava, o átomo de Thomson, explicava, porque quando você cria um modelo, o modelo é para explicar uma série de interrogações. O átomo, você imagina, por isso que o modelo é importante, vem. Então ele explicava a eletrização por atrito dos diferentes corpos, que isso das pessoas, os físicos discutiam, como é isto? O átomo dele explicava os fenômenos da eletrólise, das cargas do tubo de gases rarefeitos, ele explicando que isso já existia, esses tipos de trabalhos. Ele não explicava o fenômeno de produção de luz, que precisa o átomo saber explicar isso, a emissão quântica da energia luminosa e as raias espectrais. Ele não explicava. A decomposição da luz branca nas 7 cores dos arco-íris, por intermédio do prisma, era conhecido desde a época do Newton, mas tinha uma série de coisas na luz que ainda não sabe explicar. Como ainda tem um bocado de coisa na luz que os físicos não sabem explicar. Não sabe ainda. Tem muita coisa. Ele trabalha que o próton, sua massa era superior à do elétron. Ele trabalha, só que ele trabalha isso experimentalmente, mostrando que o próton tem uma massa superior à do elétron, mais ou menos 1836 vezes superior. Então ele traz isso, uma grande compreensão que ele vai fazer sobre esse assunto. Aí depois desse modelo que não explicava tudo, apareceu um sujeito chamado Rutherford, que é um cientista de peso. Para ter uma ideia, ele ganhou o prêmio Nobel em 1908. Então, você já agora é recente, já no ano de 1900. Ele ganha e ele apresenta um modelo de átomo. Ele apresenta um modelo de átomo que ele traz. Aqui o modelo de átomo do Rutherford. Aqui ele vai criando, vai trazendo aqui, eu estou pegando um livro do Hernani, o livro quântico do Hernani, que eu vou usar muito o trabalho do Hernani. O Hernani tem 18 livros, deixou 18 livros, e o Hernani não é para a gente ler, é para estudar mesmo. Então ele vai apresentando esse modelo, porque o modelo
eu estou dizendo modelos que o mundo da física aceitou. Não é? Modelos tinha tantos, mas os que aceitam, por unanimidade na época, era aceito. Ele ganhou o prêmio em 1908, prêmio Nobel. O átomo praticamente feito de espaço vazio e no centro um caroço de eletricidade positiva. Ele pega o átomo que está, o espaço vazio, que é o que ele mostra aqui nesse modelo dele. Você vê, está aqui, ó, o espaço vazio, os elétrons girando, e aqui nesse miolo está o núcleo, esse caroço eletricamente positivo, que ele está chamando a atenção. Aí depois dele aparece o Bohr. O Bohr é Neil Henrik David Bohr. Esse também é um gigante na física. Ele ganhou o prêmio Nobel da física em 1922. Você vê tudo, trabalho mais recente. 22, quer dizer, não tem nem 100 anos. Nós estamos gravando aqui no ano 2020. Ele ganhou em 22. Ele criou também, criou o Instituto de Física Teórica de Copenhague. Ele era lá da Dinamarca. E ele é considerado um dos maiores físicos do mundo, porque o instituto dele serviu de abrigo para pesquisas dos melhores físicos do mundo. Não só como estudando, fazendo cursos, ou se não, só visitante. Mas ele fez esse trabalho e deixou uma marca. Os maiores físicos do mundo iam lá conversar com ele. O Bohr introduziu no modelo de Rutherford, ele pegou o modelo de Rutherford, dois postulados, ele pega dois postulados e introduz nesse modelo do Rutherford. Ele pega dois postulados que até, olha como é que fica o átomo dele, o átomo do Bohr. Do Bohr, ele fica com um formato mais ou menos assim, com essas camadas que ele vai estudando, e ele trouxe dois postulados para esse átomo. Esses dois postulados é muito importante para o que vem daqui para frente. Eu estou falando do átomo, mas eu vou sair para as plantas daqui a pouco. Eu estou dizendo porque isso é importante para compreender o resto. Ele trouxe dois postulados. Primeiro postulado: os elétrons nos átomos podem ocupar apenas certas órbitas indeterminadas, discretas. Quando se encontram nessas órbitas, ele não emite nem recebe energia radiante de maneira contínua. Ou seja, o átomo está aqui, ele fica nessa órbita. Ele não recebe nem emite energias radiantes aqui, ele fica. Porque para ele saltar de uma órbita para outra, que vai, ou de camadas que o sujeito queira de chamar, esse postulado é muito importante, porque ele pega o segundo postulado que diz: para correr e trocar de energia radiante de elétron, deve saltar subitamente de uma para outra órbita, sem ocupar o espaço intermediário. Ele está dizendo que salta de uma órbita para outra sem ocupar espaço intermediário. Ele está chamando a atenção disso. Foi o primeiro a chamar a atenção para isso, que o átomo fazia isto. Quando isto ocorre, o elétron recebe ou emite um único fóton. Fóton é partícula de luz, cuja a energia é igual e diferente entre as energias correspondentes ao estado inicial e final. Ele está chamando, Bohr não sabia explicar como é que um elétron passa de uma órbita para outra sem caminho intermediário. Ele não sabia explicar isso. Ele trouxe isto porque os fatos, as experiências dele demonstravam isto, mas ele não sabia explicar. É essa explicação que nós vamos discutir daqui a pouco. Ele não sabia explicar, então era apenas fatos observados, ele não sabia. Aí depois do Bohr vai aparecer o átomo de Sommerfeld. Sommerfeld, ele vai trazer uma compreensão nova do átomo. Olha como é que ele vai fazer o desenho do átomo dele, essas coisas, as camadas dele, como é que vai fazer. Agindo agora como ondas ou como partículas, ele está trazendo uma novidade. O Sommerfeld inclui
órbitas eletrônicas elípticas e a teoria da relatividade especial. Ele traz essa discussão para isso. E o Louis Bohr ter detectado que o átomo fazia como onda ou como corpúsculo, demonstrou isso. Isso eu sei que é cansativo, mas isso é importante para o que eu venho dizer daqui a pouco. Então você veja, as teorias do átomo, as principais que foi aceita pelo mundo da física. Primeira do Leucipo com Demócrito, 500 anos antes de Cristo. Depois a de Dalton, 1800. Depois veio a de Thomson. Depois veio a de Rutherford, a de Bohr e a de Sommerfeld. Existem modelos matemáticos, muitas vezes é modelos matemáticos que depois vai experimentar para mostrar que é verdade aquilo. Aparece às vezes modelo matemático. Esses modelos matemáticos, às vezes apareceu para estudar o elétron, o próton, o nêutron, foi estudando isso. Isso daí, até pouco tempo, só se conhecia no átomo, o núcleo, ou seja, aqui um desenho de um átomo, um desenho mais moderno. Está aqui o átomo, o núcleo, e está aqui as periferias, rodando. Foi esse desenho que eu queria mostrar aqui no início. Está aqui o núcleo, que é o próton, que é carga positiva, o núcleo é positivo, e os elétrons girando, aqui os elétrons que são carga negativa. Em todo átomo, eles chamaram a atenção recentemente, todos têm elétrons que são iguais, a mesma massa, a mesma carga negativa. E esses elétrons vão mudar de elemento, por isso que o estudo do elemento do bório foi muito importante. Porque, por exemplo, o hidrogênio só tem um elétron, mas tem elementos com 2, com 3, com 4, com 10, com 20, com 80. Quanto mais elétrons o elemento vai mudando, porque muda o número de elétrons e muda a carga dentro do núcleo. Ou seja, um elétron, um próton e um nêutron, mais 2 elétrons, 2 prótons, 2 nêutrons, 3 elétrons, vai mudando. Isso daí dá uma diferença. Só que esse próton aqui tem uma massa muitas vezes maior do que a do elétron. Isso aí, gente. Então ele mantém mais ou menos isto. O elétron agindo como ondas ou como partículas. É agora que entra as discussões desse trabalho que eu venho trazer do professor, parte do professor Hernani Guimarães, parte lá do Jorge Andréa e algumas colocações que eu falei do Décio Iandoli, que é o que eu chamo de garimpeiro da fisiologia transdimensional, e algumas colocações que eu vou trazer minha hipótese, que eu sei perfeitamente com o conhecimento que eu tenho, que a comunidade científica não vai aceitar ainda, porque os físicos não têm, eles não acreditam, só acreditam no que eles veem. Para quebrar isso dá um trabalho danado. Mas ele faz o seguinte, o professor Jorge Andréa, ele chama a atenção que o átomo, ele está aqui girando, mas o átomo, que ele tem os spins dele, que faz o giro contrário, ele tem o correspondente na antimatéria. Então existe a matéria e existe a antimatéria. Então existe átomo aqui na matéria, existe átomo na antimatéria. Isso é aceito pela ciência, pela física, a antimatéria. E a antimatéria funciona assim: o elétron negativo aqui, no átomo aqui, ele é positivo na antimatéria. O núcleo que é positivo aqui na matéria, ele é negativo na antimatéria. E antimatéria e matéria, quando é feita no laboratório, tem uma explosão. Mas quando é feito naturalmente nos viventes, ela não apresenta essas explosões. Então existe essa antimatéria
E essa antimatéria, ela está agindo em outra dimensão. O homem trabalha, como eu te falei, ele trabalha na terceira dimensão. Na segunda dimensão, que seria teórica, como se jogasse uma sombra aqui, como Platão fala lá no mito das cavernas. Você pode pensar a sombra que ele vê. Você joga uma sombra como se fosse aqui uma dimensão bidimensional. Você vai daqui para cá, daqui para lá. Você tem bidimensional. E eu já contei esse exemplo. Você joga uma formiguinha, ela vai andando aqui, teoricamente, porque a formiga, mas teoricamente, ela está andando aqui numa bidimensional. Se eu jogar essa caneta aqui, a formiga vai achar estranha. Como é que entrou essa caneta? Essa caneta, para ela, é estranha, porque não estava aqui. Mas para mim, que estou na terceira dimensão, é fácil. Eu tirar a caneta e botar a caneta ou outro objeto. É fácil jogar uma bola, passar por aqui, ela não entende como é que aquilo passou e foi embora, ela está na segunda dimensão. Nós, o corpo físico, está na terceira dimensão. Nós temos de frente, de lado e altura. Nós estamos na terceira dimensão. Então o homem trabalha numa visão tridimensional, e faz os cálculos dele numa visão tridimensional. Os átomos primeiro na visão eram uma visão bem bidimensional. Era como se fosse retilíneo, era como se fosse uma coisa, um plano. Depois é que foram descobrindo que não era assim, a visão tridimensional. Só que do Alberto Einstein para cá, que ele traz a teoria da relatividade, ele chama a atenção da curvatura da luz, A luz faz curvatura, e essa curvatura da luz, por influência da força gravitacional, faz com que nós possamos agora a terceira dimensão ir para a quarta. Nós podemos estudar a quarta dimensão, e a física estuda a quarta dimensão, como a física estuda a quinta, a sexta, certo? Tem físico que estuda a 11ª dimensão. Você pode ir estudando isso à vontade. Inicialmente faz modelos matemáticos, depois você vai para a prática experimental. Que existe a quarta dimensão, nós sabemos. Por exemplo, a materialização do espírito é quarta dimensão. O espírito se materializou, é quarta dimensão, que ele estava e materializou na terceira. O próprio nascimento de um ser, de um homem, de um animal, de uma planta, é quarta dimensão vindo para a terceira. Ninguém sabia, e o espírito que ninguém estava vendo, ele de uma hora para outra passa a ser visto. Então a própria encarnação já é um fenômeno de materialização da quarta dimensão para a terceira. E o sujeito, quando morre, quando ele desencarna, ele sai da terceira para a quarta dimensão. Desencarna só o corpo físico, ele vai para a quarta dimensão. Existem muitas experiências em parapsicologia, na metapsíquica, trabalhando isso. Experiência com gente cientista. Por exemplo, o Richer, que é o criador da metapsíquica, ele é ganhador de prêmio Nobel. O Krug, que trabalhou isso também, era ganhador de prêmio Nobel, era considerado um dos maiores físicos do mundo. Você vai vendo uma série de trabalhos. O trabalho do casal Rini, dos Estados Unidos, que criou a parapsicologia, ele trabalha como isto. Então, a terceira dimensão, ele passa para a quarta. Agora, o cientista chamou a atenção que esse núcleo aqui, que até então conhecia que tinha só a matéria lá, o próton e o nêutron, depois teve uma discussão, como é que tem as experiências todas, como é que fez para provar o próton, qual a velocidade que corre, qual a massa, tudo isso tem. O nêutron, como é que o nêutron fez, como é que neutralizou o próton para virar nêutron, o elétron. Tem estudos sobre isso, experiências bem sobre isto. Então, agora já existe experiência de quase 100 corpúsculos diferentes dentro do núcleo, que era só 2 até pouco tempo. Agora se sabe mais de 100 dentro do núcleo. Então, do jeito que tem próton aqui, positivo na matéria nossa, e tem próton já negativo lá na antimatéria, aqui também
tem as outras partículas. O quartzo, o meso, vários tipos de meso, todos os tipos de partículas tem lá dentro. Inclusive até neutrinos também tem do outro, da outra parte, da antimatéria. Então, agora vem a discussão. Eu chamo a atenção que no caso da planta, que ela tem aqui o corpo dela, mas tem o corpo vital, o duplo etérico, o corpo etérico, e tem o perispírito dela, e tem o corpo mental, que eu chamo. Então, essa planta, a planta, todas elas, está aqui na terceira dimensão. Como o homem está na terceira dimensão, os animais, todos viventes, bactéria, fungo, está tudo aí na terceira. Mas esse corpo perispírito, que o Allan Kardec rotulou com esse nome, tem outros nomes com isso, a gente chama corpo astral, tem uma série de nomes para isto. Mas o Allan Kardec foi muito feliz nas suas colocações quando chamou a atenção desse perispírito, e os espíritos usaram o termo matéria quintessenciada, ou seja, é matéria, mas é como se fosse antimatéria. Ele não podia usar o termo porque não existia a expressão antimatéria, é recente na física. O trabalho dele já tem mais de 160 anos, não podia usar esse termo. Então o perispírito, ele está na antimatéria. Então esse perispírito, que esse átomo aqui, ele está no perispírito na forma de antimatéria, ele está isso. Agora, esse átomo aqui, que era uma discussão, como é que mantém unido, por exemplo, como é que esse elétron, ele é visto e depois ele desaparece. Ele age como onda ou como partículas. Existem os cálculos do Broglie chamando a atenção do Broglie, deixa eu ver como é o nome dele do Broglie, chamando a atenção do Louis de Broglie, é um francês, é um cientista. Ele fez os cálculos dele para querer dizer como é que isso funciona no momento que ele quer ver. Só que acontece, quando ele age como a partícula, o onda, e ele desaparece, que a física quântica hoje diz, depende do observador que ele pode agir, é porque quando ele desaparece, ele cai na direção da antipartícula, da direção da quarta dimensão. Ele desaparece e aparece de novo. Ele desaparece que está na quarta dimensão e volta para a terceira. É igual, como ele diz, e aqui dentro do núcleo, como é que essas partículas se mantêm? Existem substâncias aqui dentro que mantêm isso unido. Uma das substâncias foi o japonês que descobriu lá os mesos. Os mesos faz isto. E hoje se descobriu muito tipo de meso, inclusive o meso do César Latte, nosso cientista nosso. Tem muitos dizem, esses mesos é que mantém unido aqui dentro isto, porque esse meso aparece, desaparece, aparece, desaparece, porque ele parte para a quarta dimensão e volta para a terceira. Porque entre a parte da planta e do corpo vital, essa parte aqui é como se fosse uma transição, existe uma transição aqui. Parte dela está na quarta dimensão, esse corpo etérico, e parte dela está aqui na terceira dimensão. É como se houvesse uma ligação entre esse corpo etérico e o corpo físico. Então, por isso que às vezes desaparece e vem. Porque essa matéria é onde o princípio inteligente lá vai passar por vários filtros até chegar aqui. Esse é um dos filtros, ele parte para outra dimensão. Por isso que a pessoa tem dificuldade de entender. Agora, o Hernani, ele pega, no estudo do modelo organizador biológico, ele traz o modelo organizador biológico como se fosse esse corpo vital, mas ele traz
a discussão do átomo que ele vai criar, o átomo dele, do estudo átomo, que ele chama psi-átomo, que ele chama a atenção que tem onde estão os elétrons aqui, girando aqui os elétrons, dos elétrons, que ele chama de bions, ele vai chamar de bios. E onde está aqui o núcleo, ele chama do intelecto e o perception, que eles chamam isso que vai fazer, como se fosse essas matérias. Só que esse trabalho do Hernani, eu digo o seguinte, esse modelo do Hernani não vai ficar nessa segunda parte. Ele vai ficar na hora que eu for estudar o corpo mental. O modelo do Hernani vem para cá e não para cá. Para cá eu trago o trabalho parte do trabalho do Jorge Andréa. Que o Jorge Andréa é que pega e olha esse corpo, o perispírito, numa visão da antimatéria. Ele chama a atenção, porque inclusive quando há informações, que eu vou depois mostrar o risco, como é que ela vai fazendo, vai subindo, quando ela chega no elétron, o elétron tem trabalhos, inclusive de um grande cientista francês, do elétron fazer curvatura, e ele recebe essa informação que vem aqui nesse caminho, porque o elétron forma como se fosse nuvens que vai receber essa informação e esse elétron é que vai levar para esse mundo dimensional aqui da quarta dimensão, que vai levar esse trabalho para a quarta dimensão. Mas quando vem de lá para cá, eles vão usar, nas plantas sobretudo, ele vai usar o nucleolo, ele vai entrar no núcleo e vai chegar no nucleolo e vai acordar, porque no nucleolo, onde tem grandes números de cromossomos e o DNA, e o DNA recebe, o cromossomo recebe a mensagem, vem a mensagem, o DNA acorda o DNA, e o DNA manda o RNA mensageiro vir para aqui, para o citoplasma, para trabalhar ou no retículo endoplasmático, ou no cloroplasto, ou no ribossomas, para a substância que ele quer formar, as proteínas. Aí a turma da genética diz, não é bem assim. Porque a genética estuda o modelo, o genoma, e vai sabendo detalhes. Esse genoma acorda, produz tal substância, junta tal aminoácido, forma tal proteína, ele vai sabendo tudo direitinho. Só que ele não sabe informar o primeiro, quem acordou o primeiro. E quando você vai ver, eu vou mostrar depois, trazer para vocês as fases da reprodução de uma planta. Quando tem as fases, tem telófise, metáfise, na fase telófise, antes de começar a divisão, ficam os cromossomos e os DNA como se ficasse numa dança. Naquela dança, ele já está sofrendo influência do princípio inteligente aqui no nucleolo. Por isso que ele não sabe explicar essa dança. Ele diz, não sabe explicar, porque só vai saber explicar quando trouxer a discussão do princípio inteligente para cá. Então isso daí vai abrir um leque. Essa história que eu disse do elétron recebe como se fosse um buraco negro, ele recebe a informação e vai desaparecer, que ele vem a informação que inicialmente vem bioquímica, na física e depois vai passar na direção magnética. Porque todas as reações desse caminho é um caminho eletromagnético, que o Hernani deixa um modelo que ele chama bioeletromagnético, modelo organizador bioeletromagnético, porque todo campo elétrico, ele também produz um campo magnético. E o campo magnético nós não conhecemos, porque o campo magnético, o que é que o homem faz? Você pega um imã, eu trouxe o desenho de uma da outra vez, você pega o imã, tá aqui, ó, você pega uma folha de cartolina, joga ali malhas de ferro em cima,
Ela está ali toda solta. Você pega um imã, você não vê nada no imã, nada. Você passa a mão, você não vê nada no campo. Mas você, quando pega esse imã, bota debaixo da folha de cartolina, se der uma pancadinha, você vai ver que eles vão formar, vão se organizar. Vão se organizar pelo campo magnético. E todos os seres viventes têm campo bioelétrico magnético. Então, esse campo bioelétrico magnético é que vai agir no perispírito, para agir no corpo vital, para vir formar os seres. Eu sei que o assunto parece complicado, mas esse assunto é importante para o grande entendimento. Agora, eu chamo a atenção que do trabalho do Hernani, que ele coloca aqui no perispírito, como se fosse esse modelo dele, eu trago esse modelo dele para aqui, para o corpo mental. O corpo mental, essa discussão, esse modelo, porque no corpo mental nós podemos discutir isso, porque é no corpo mental que o professor Jorge Andréa, ele pega, ele faz assim, ele pega, bota essa parte aqui, que ele chama de inconsciente puro, que ele chama. Depois ele diz que esse inconsciente puro vai formar o que ele chama de inconsciente passado. E esse inconsciente passado vai formar aqui o inconsciente atual. Esse inconsciente atual. E aí vai formar o corpo mental que vem aqui, esse corpo mental aqui, ó, que ele está formando, que ele junta. Esse corpo mental que vai dar origem ao perispírito, o corpo mental, depois o perispírito, depois ele vai formar o corpo etérico, e por final vai formar aqui um corpinho da planta, o corpo dela, o organismo dela. Então a informação para sair daqui até chegar aqui, ela vai passar por uma série de filtros. Então eu chamo a atenção que é estudado pelo Hernani, pelo Jorge Andréa, até aqui ele estuda um modelo aqui para esse caminho. O Jorge Andréa trabalha com a ideia do antimatéria, e o Hernani traz aqui o modelo dele, que ele chama de corpo biomagnético. Só que eu digo o seguinte, depois daqui, tem aqui a base, porque o André Luiz, ele diz, numa das obras do Chico Xavier, Evolução de Dois Mundos, ele diz, no corpo mental já está traçado o plano até por ser angelical. Porque a planta, porque esse corpo mental vai formar o perispírito dos seres mais primitivos, iniciais, da bactéria, do vírus, da bactéria, do fungo, da planta, do animal, do homem, vai formar até o ser angelical. Então o modelo já está aqui. É nesse modelo aqui que está as informações do Jorge, que é do inconsciente passado e atual, inconsciente puro está aqui. E é nesse caminho aqui que eu encontro respaldo para o trabalho do professor Hernani, de trazer a concepção dele aqui, que é muito próxima da do Demócrito lá atrás. O Demócrito é muito interessante, essa concepção dele aproxima algumas colocações do Demócrito lá atrás. Então esses modelos, naturalmente, eu sei que pode estar cansando vocês, mas não é a intenção, mas tinha que falar isso, para algumas pessoas vai ser importante, para outras vai achar ainda que não é, mas é importante porque o modelo é que faz. Você vê que eu fui mostrando o átomo, é em cima de modelos que não encerrou, porque você diz, acabou os modelos do átomo? Não acabou. Os físicos podem até dizer, acabou, não acabou, porque eles vão daqui a pouco discutir os modelos do átomo na quarta dimensão. Esse modelo na quarta dimensão, que esse modelo da quarta dimensão vai influenciar da terceira dimensão. É assim que funciona. Então, quando ele estudar o da quarta dimensão, vai trazer mudanças, alterações.
É aí que o Jorge chamava a atenção da antimatéria, que está lá na quarta dimensão, que vai influenciar para quê? Porque toda a célula, tem campo. Então, o caminho aqui na terceira dimensão, o vegetal, ele tem campo elétrico. E se tem campo elétrico, você tem campo magnético. Nem todas as células têm isso. Toda pedaço de nervo, tudo vai ter. Então, esse campo elétrico vai formar um campo magnético. E o campo magnético é igual ao ímã, você passa a mão e não vê. Esse campo magnético, ele não só influencia aqui, como ele também joga na direção da quarta dimensão. Lembra que eu falei o elétron agindo como corpúsculo, como onda? Mas os outros também, o meson, sobretudo, fazendo isto, agindo como partícula, como ondas. Eles vão fazer isso tudo. Então ele joga na direção da quarta dimensão. E a quarta dimensão também joga na direção da terceira. Como a quarta dimensão, ele joga na direção do corpo mental. Isto daí vai formando. Agora, o que o homem tem de cientista tem até agora? Essa parte da terceira dimensão. Esse modelo de átomo dele é atual. O Hernani traz um modelo já diferente. E o Jorge Andréa. E eu pego ainda o modelo dele e levo para cá. E trago esse modelo já para o corpo mental, que já não existe. Esse modelo aqui do corpo mental, porque no corpo mental que está já a planta do ser angelical. Eu já falei isso, talvez alguns lembrem, outros não. É como se fosse fazer um prédio de 20 andares, um prédio bonito de 20 andares. Vamos pegar um acabamento perfeito, vitrôs perfeito, pastilhas bonitas, janelas bonitas, portas lindas, está tudo pronto. Mas esse prédio, para ser feito, precisou primeiro tem que ter o terreno, ou seja, tem que ter o material, o princípio inteligente para esse material. Ele vai fazer primeiro a planta de estrutura, da fundação. A planta de fundação não tem nada a ver com aquele acabamento, mas tem que ter ela. Depois da planta da fundação, vai ter a planta que vai fazer as lajes e as colunas. Depois vai ter a planta hidráulica para trabalhar coisa de água. Tem uma planta que tem que fazer isso. A planta elétrica, a planta telefônica, a planta de gás, planta para o elevador. Ele tem tudo isso. E depois a planta para o acabamento. Então, esse princípio inteligente aqui, ele vai formando plantas. Forma a primeira planta para formar o vírus, para formar os fungos, as bactérias. Aí vai treinando lá. Aí ele vai treinando lá na química inorgânica, treinando afinidade, na química orgânica. Depois ele vai treinar impulso e irritabilidade nos seres mais primitivos. Depois vai treinar sensações nas plantas, depois vai treinar instinto nos animais, vai treinar consciência no homem, separando o bem do mal, a ideia de Deus, aqui no homem, e depois vai treinar no ser angelical, trabalhando, harmonizando com as leis divinas. Então existe já planta para o último, mas antes do último, não adianta você fazer o acabamento do prédio se você não fizer a fundação. E não adianta fazer o acabamento se você não fizer coluna e laje. E não adianta fazer acabamento se você não tiver a planta hidráulica, a planta elétrica, telefônica, e assim por diante. Então é um processo. Então esse trabalho do Jorge, que eu estou contando agora do Hernani, estou contando assim de relance, porque eu vou aprofundar em cada trabalho desse para você ver como é. Então, o que eu estou chamando a atenção é o seguinte: eu estou trazendo um modelo que eu pego carona em grande parte do trabalho desse cientista fabuloso nosso, que foi Hernani Guimarães, nesse outro cientista fabuloso, que foi Jorge Andréa, e nesse garimpeiro da fisiologia transdimensional, que é o Décio Yandley Júnior. Eu vou pegando o material deles e vou unindo, para trazer depois
um apanhado geral disso. Eu vou discutir muito, quando vou discutir mais sobre os mesos, vou discutir mais sobre essa parte da da ligação que ele vai fazendo lá, da antimatéria, de tudo isso, do buraco negro, que é muito importante a compreensão da discussão, mas eu sei que pode ter dado nó na cabeça de alguns, mas tenha paciência, que na frente eu vou ficar ainda mais didático. É porque quando o assunto começa a ser de ciência mesmo, confunde, mas precisava trazer. Eu agradeço a consideração de você estar ouvindo. Se você quiser passar para alguém, passe. Principalmente as pessoas que se interessam pela essa parte de botânica, de física. Nós vamos discutir muito. Deus guarde vocês, a sua família, proteja, muita paz. Nessa série, o princípio inteligente nas plantas, que nós vamos ainda abrir grandes discussões daqui para frente. Até o próximo encontro. Deus guarde vocês, Jesus abençoe a sua família e muita paz. Que a paz do Mestre Jesus fique com cada um de vocês.